Ai, ai, lá vamos nós outra vez. Bem, nesses últimos dias, principalmente semana passada, a gente falou muito aqui sobre livre expressão, sobre debate público, sobre redes sociais, sobre se, sabe, é correto bloquear pessoas que mentem ou propagam falsidades na internet. E a gente viu, inclusive, né, o vídeo do Bolsonaro sobre a vacina, no qual ele diz que a vacina da coronavírus estava dando AIDS para as pessoas. Essa live foi bloqueada no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E o canal do YouTube do Bolsonaro está bloqueado agora por uma semana, se não me engano, ou 2 semanas, não sei. Mas, de qualquer maneira, foi um debate que ficou muito calorado, muita gente participou, sabe, movimentou as redes sociais. O Glenn Greenwald participou disso. Eu fiz um outro vídeo, inclusive, respondendo ao Glenn Greenwald sobre uma pergunta que ele fez. E o negócio continua. Na verdade, a discussão continua e eu quero aproveitar aqui para falar sobre alguns outros tópicos relacionados a isso. Mais uma vez, o estopim dessa coisa aí, desse debate, é o Monark, que é um dos apresentadores do Flow. E, sinceramente, já vou fazer aqui uma observação, né, fazer um disclaimer aqui, porque pouco importa para mim aqui se é o Monark que falou isso, se é o Augusto Nunes, se é o Glenn, se é quem quer que seja, se é o tio da quitanda. Não importa para mim. O que importa é que esse tópico pode nos levar a algum tipo de reflexão sobre fenômenos muito mais abrangentes. É claro que o Monark, o Glenn, o Augusto Nunes, o Bolsonaro, a Anitta, essas pessoas pautam o debate. Essas pessoas, quando falam alguma coisa, o Felipe Neto, né, eles vão lá e jogam as ideias e isso movimenta as pessoas. O tio da quitanda ainda não tem influência, né? Pode ser que ele venha a ter, mas nesse momento ele não tem influência. Então eu quero pegar esses pontos, né, esses pontos de debate, para a gente poder pensar outras coisas além disso. Então, pouco importa se é um monarca. Poderia ser outra pessoa, mas nesse caso em particular, mais uma vez, é o monarca, porque o monarca é um manancial de ideias esdrúxulas. Então o que aconteceu? E ainda nesse debate sobre livre expressão, né, o Monark disse o seguinte: é a ação que faz o crime e não a opinião. E daí o Augusto de Arruda Botelho, que é um advogado criminalista, que participou do grande debate, inclusive na CNN, o Augusto de Arruda Botelho respondeu o seguinte: não, Monark, uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial, por exemplo. Posso te dar outros exemplos. E daí o Monark perguntou, né? Ter uma opinião racista é crime? Daí o Augusto respondeu: se a opinião se tornar pública, sim, pode ser um crime. Se ela ficar só na cabeça de quem pensa assim, deveria ser motivo de profunda vergonha e um convite à reflexão. O Augusto, ele é sempre bastante educado nas respostas dele, né? Basta pensar na participação que ele teve no grande debate, conversando com uma porta que era o Caio Coppola. Mas essa pergunta do Monark aqui, se ter uma opinião racista é crime, ela se parece muito, inclusive, com esse debate quando se deu na outra semana, quando o Augusto Nunes falou que não havia crime de opinião, que não era possível criminalizar a opinião, que alguém poderia defender o fascismo ou o comunismo, que isso não era crime. E daí a gente mostrou aqui, eu fiz um vídeo bem longo sobre esse assunto, e eu vou te linkado aqui no comentário fixado, enumerando vários crimes a partir da expressão. Então eu não vou repetir isso aqui porque senão vai ficar exaustivo, mas assistam esse vídeo sobre Augusto Nunes porque ali tem vários crimes previstos na Constituição, no Código Penal, em outras leis sobre crimes de expressão. Alguém vai lá e fala uma coisa e isso é um crime. Como disse ali o Augusto Nunes, crime de racismo, injúria racial. Você vai lá, fala uma coisa racista contra alguém e isso pode se configurar como um crime. Então existem vários crimes de expressão. E como disse o Augusto de Arruda Botelho, e eu falei no vídeo do Augusto Nunes, se você pensa coisas, né, se você pensa em matar alguém e você só pensou e não matou ninguém, isso não é um crime, obviamente. Pensar não é crime. Ser racista em pensamento não é crime ainda. Até que se invente algum modo de ler pensamentos, mas não é crime ainda. Você pensar coisas idiotas e não falar, ninguém vai suspeitar que você é um idiota. Mas se você expressa essas coisas, aí a história muda, né? Se você vai e ameaça alguém de morte, aí é um crime. Aí é um crime de expressão. Você foi lá e expressou uma ideia que é um crime no Código Penal. Então, é claro que pensar as coisas, né, pensar coisas idiotas, não quer dizer que você seja visto pela sociedade como um idiota. O problema é quando você fala, né, quando você expressa as coisas, quando você diz as coisas, daí é o problema. Mas recomendo que você assistam esse outro vídeo meu sobre Augusto Nunes, no qual eu falo mais sobre isso e vários crimes de expressão. Então, primeiro ponto. O monarca vai lá, joga as suas ideias, as suas opiniões e fica nervoso quando as pessoas reagem, né? Então, assim, ele quer expressar livremente suas ideias e ele fica
hashtag chateado quando as pessoas expressam livremente a sua discordância contra o monarca. É claro que sempre tem pessoas que passam do tom, né? Pessoas que vão lá para ofensa, para ameaça, e isso é totalmente repudiável. Mas é o espaço da internet, né? Sinceramente, a gente está agora num espaço tóxico no qual todo mundo quer falar o tempo todo. E aqui eu sou obrigado a pedir desculpas ao Umberto Eco, ao grande filósofo italiano já falecido, que certa vez expressou uma ideia, né, que na época me pareceu bastante elitista. Eu falei, inclusive, aqui, que me pareceu elitista, arrogante, quando ele disse que as redes sociais haviam dado voz a uma legião de imbecis. E me pareceu bastante prepotente isso, né, do Umberto Eco, de falar isso. De alguém que não entendia, né, a internet, de alguém que estava, sabe, sendo pessimista em relação à internet. E no final das contas ele foi quase profético, né, porque de fato o que a gente vê agora é isso. E daí eu quero entrar na questão, mais uma vez, da livre expressão, porque no final das contas a gente acaba retornando, eu vou pegar aqui o livro para vocês verem, a gente acaba retornando a esse livrinho aqui do Schopenhauer, né, A Arte de Ter Razão, que foi traduzido no Brasil com vários títulos diferentes, e um deles é Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. E o livro é interessante, né? O livro não é bobagem, o livro não é olavista, né? Embora uma das edições tenha um prefácio do Olavo de Carvalho. Na verdade, o que você tem é o Schopenhauer dizendo o seguinte: quando alguém entra num debate, essa pessoa está convicta de que ela tem razão. Essa pessoa acha que tem razão. Então, assim, se você participa de um bate-boca sobre um assunto, sobre um debate, apresenta argumentos, é porque você acha que você tem razão. Ou, no máximo, você está fazendo advogado do diabo aqui, né? Eu vou adotar uma postura com a qual eu não concordo só para testar aqui as minhas armas, né? Só para poder, sabe, mostrar como eu sou bom em argumentação. Mas, no geral, quando você defende uma posição, é porque você realmente acredita nela. E aí, é preciso fazer uma distinção, né? Porque opinião é uma coisa e argumentação é outra. Né? Defesa de uma tese, defesa de uma ideia é uma outra coisa. A opinião é você dizer o seguinte, olha, eu acho que a internet deveria ter limites. Que as pessoas deveriam ter restrições naquilo que elas publicam. Essa é uma opinião. Pode ser equivocada, pode ser descolada da realidade, pode ser idiota, inclusive, pode ser esdrúxula. Pode ser, mas é uma opinião. Você está falando com base em praticamente nada. Eu acho que. E todos têm direito à opinião. Todos. Inclusive opiniões esdrúxulas. Claro, se você extrapolar certos limites é crime, mas todo mundo tem direito à opinião. Mas é isso. A opinião é uma expressão geralmente desinformada sobre alguma coisa, ou algo pessoal, né? Um gosto pessoal, algo particularíssimo, né? Eu acho que sorvete de baunilha é melhor que chocolate. Bem, eu não acho, mas a opinião é essa, né? A opinião, eu acho que. E tudo bem. Não há discordância em relação à opinião. A pessoa pode falar, eu acho que não, chocolate é melhor. E aí fica por isso mesmo, porque é achismo, é basicamente isso, né? Eu acho que. Agora, quando se trata de argumentação, quando se trata de defesa de uma ideia, eu acho que não basta. Eu acho que opinião não é crime, não basta. Aí você tem que explicar por quê. Aí você tem que apresentar argumentos. E aí é o ponto falho de boa parte dos debates que se dão hoje em dia na internet. Porque as pessoas, elas confundem opinião com argumentação. Elas acham que a opinião delas basta, é suficiente para poder moldar a percepção dela e dos outros sobre a realidade. Porque aí que está o ponto. Quem emite uma opinião bosta, ela não quer apenas, sabe, adotar essa postura. Eu acho que e tá bom. Não, ela quer que os outros comprem a sua ideia bosta. Elas querem que os outros também concordem com a sua opinião ridícula. E aí que entra o problema, porque opinião não é argumentação. Para você poder comprovar para alguém alguma coisa, para que você possa convencer alguém, você tem que apresentar embasamentos para isso. E aí entra talvez o grande problema de quase todos os debates que se dão atualmente. Porque em muitas questões, várias posições são legítimas. Várias posições são legítimas. Porque a gente fala de valores muitas vezes, a gente fala de questões que são, sabe, quase metafísicas às vezes. A gente não fala de coisas concretas, fatuais. A gente não está debatendo se houve um acidente na esquina ou não e como a gente verifica isso. A gente fala de questões mais abrangentes. Por exemplo, livre expressão. Não há uma resposta fechada e correta para isso. Não há uma resposta que a gente possa dizer assim, olha, não, a gente tem que realmente restringir a livre expressão, porque senão isso vai causar uma calamidade pública e vai destruir as democracias. Ou não, a gente tem que manter a livre expressão irrestrita ou mais abrangente possível, porque isso aqui é um modo para manter democracias saudáveis. Não há uma resposta fechada para isso. Inclusive, é um campo de disputa.
É um campo de debate. É óbvio que a livre expressão tem os seus limites. E até o Glenn, que é um absolutista da livre expressão, né, alguém que defende uma interpretação bastante abrangente disso, sabe que tem limites. Ele sabe que tem limites, tanto que ele processou o Oswaldo Eustáquio, por exemplo, quando o Oswaldo Eustáquio mentiu sobre a mãe dele. Ele foi lá e processou por danos morais. Ou seja, até o Glenn compreende que tem certos limites que passam a ser crimes contra a honra, que extrapolam os limites. Então, a questão não é se tem limite ou não tem. É óbvio que tem. Todos os direitos têm limites. O direito à vida tem limite. Se você vai, em legítima defesa, mata alguém, há uma relativização do direito à vida, porque você, para se defender, acabou privando outra pessoa da vida. Em países no qual a pena de morte, há uma relativização da vida, há um limite para o direito à vida. A pessoa cometeu um crime hediondo, bárbaro, daí ela é punida com pena de morte. Então, assim, todos os direitos têm suas restrições. A disputa que se dá na questão da livre expressão é qual é esse limite. O limite é o racismo? O limite é fake news? O limite é difamação? O limite é ameaça? O limite é pornografia? O limite é terrorismo? Qual é esse limite? Mas de fato esse limite existe, mesmo nos Estados Unidos com a interpretação mais abrangente da livre expressão. Mas limites há, porque na sociedade tudo que a gente faz, né, todas essas liberdades, entre aspas, são restringidas de algum modo em algum ponto. O debate se dá onde situar esse limite. E aí a questão é totalmente legítima. E aí que entra um outro aspecto daquilo que a gente entende como democracia liberal, que é a proteção desses direitos. Porque o que acontece? A democracia, ela é o governo da maioria. Ou seja, a maioria determina os rumos de uma nação, nesse caso eleitoral, né, votando para um representante. Mas a democracia é o governo da maioria. A democracia liberal, ela tem esse termo liberal porque isso se trata de liberdades, de direitos que as democracias resguardam. E isso quer dizer, em parte pelo menos, proteger os direitos das minorias que não ganharam. Ou seja, você tem uma maioria cristã, num país como o Brasil. Você tem leis no Brasil, e na Constituição também, que protege o direito ao culto, a liberdade religiosa. Ou seja, você não pode restringir, mesmo sendo um país de maioria cristã, sei lá, 90% é cristã no Brasil, essa maioria cristã não pode cercear os direitos de quem não é cristão. Essa maioria não pode perseguir quem é muçulmano, quem é budista, quem é judeu, não pode. Porque a lei protege. É um direito resguardado de liberdade, de religião, nesse caso, de culto. O que acontece nesse debate sobre livre expressão é essa noção de que se você puxar o limite um pouquinho mais para cá e falar assim, ó, a gente tem que restringir desinformação, a gente tem que restringir, sabe, falas anti-vacina, por exemplo, que prejudicam a sociedade. Se a gente fizer isso aqui, o que vai acontecer como consequência disso é que logo logo a gente vai estar proibindo o seu tiozinho de falar que gosta de sorvete de baunilha. E não é o caso, obviamente não é o caso. Isso aqui é uma falácia lógica, né? De você inferir consequências muito além do que é a proposta. Mas claro que é uma preocupação legítima. É claro que você tentar cercear certos direitos levanta preocupações. Porque a gente já viu históricos na sociedade disso. De você tentar restringir e acabar extrapolando. Mas voltando à questão da argumentação, quando você é capaz de elaborar argumentação para defender sua posição, isso sai do campo da opinião esdrúxula e passa aí para o campo da defesa racional da sua ideia. E aqui entra um ponto controverso, porque é possível, por exemplo, que você seja persuasivo o suficiente até para defender o racismo. E aqui eu quero deixar claro o que eu vou falar. Não quer dizer que racismo seja legítimo ou que deve ser legítimo, mas há argumentos persuasivos nesse sentido. Tanto que durante muito tempo, na história da humanidade, havia esses argumentos. E esses argumentos serviam para legitimar a escravidão, por exemplo. Pessoas que eram convencidas de que os negros eram inferiores. É claro que esse tempo passou. Felizmente passou, mas há argumentos persuasivos para as posições mais esdrúxulas que se pode imaginar. Mas isso está no campo da racionalidade. Justamente porque certas questões, que não é o caso do racismo, elas têm uma margem de manobra, no qual você pode defender suas posições. Eu vou dar um exemplo aqui, voltando à religião, né? Porque, como eu falei, há argumentos persuasivos para várias questões. Por exemplo, no livro do conservador Roger Scruton, que é Como Ser um Conservador, ele apresenta um argumento contra o multiculturalismo, que é um tema que apavora os conservadores, né? Multiculturalismo, que você tenha pessoas de diferentes etnias, diferentes religiões, diferentes ideias no mesmo espaço, isso apavora os conservadores, porque eles querem uma hegemonia intelectual, moral, sabe, de comportamentos. A tradição judaico-cristã, por exemplo, né? Então, assim, eles querem uma hegemonia cultural. Não apenas eles, obviamente, né? Outros grupos também querem hegemonia cultural, eles acham que diversidade é um problema. Mas o Roger Scruton apresenta um argumento. Ele fala que em sociedades que são mais homogêneas em termos de crenças, de comportamentos, elas são mais estáveis. Então pense, por exemplo, numa vila, na qual todos são brancos, todos são cristãos,
todos falam o mesmo idioma, inglês, por exemplo, né? Vamos pensar numa vila inglesa lá, onde estava o Roger Scruton. Numa vila inglesa, e de repente, nesse vilarejo, chega um muçulmano negro que fala árabe. E aí, é claro, né, pensando nessa homogeneidade cultural, esse indivíduo negro, muçulmano, falante de árabe, vai destoar da sociedade. E possivelmente vai causar uma reação do estranhamento. Então o argumento do Roger Scruton é que no mundo ideal, né, no mundo mais funcional, não haveria esse tipo de elementos que destoam do restante. É um argumento racista, se for pensar, né? Basicamente é isso. É um argumento racista de Roger Scruton. Mas já foi usado em inúmeras circunstâncias para outros casos, com a Inquisição, quando era proibido ser judeu. E aí você tinha uma ordem do topo, né, uma ordem que passava pelo Estado também, passava pela monarquia, que proibia que um judeu praticasse sua religião. E muitos tiveram que fugir da Europa, fugiram da Espanha, de Portugal por causa disso, para não serem mortos, para não serem perseguidos. Então havia essa noção de que a gente quer uma homogeneidade, a gente quer que todo mundo seja cristão aqui, portanto quem destoar disso não pode ficar aqui. Basta pensar também em outro caso recente, inclusive, né, um caso recente na França, quando a França tentou, a França ou uma prefeitura, não me recordo, mas na França tentaram proibir que mulheres usassem o tal burkini. O que é o burkini? O burkini é um traje de banho que as muçulmanas usavam lá, né, algumas muçulmanas pelo menos, usavam, que cobre o corpo inteiro e cobre a cabeça. É quase um traje de mergulho, assim, põe aquele traje de mergulho que cobre o corpo inteiro. E daí a França queria banir isso, porque achava que isso era ofensivo para as francesas, e para a visão, sabe, quase libertária da França, isso era ofensivo para a cultura do país. Então eles queriam banir mulheres que usassem burkini. Eu acho que não passou isso, no final das contas acabaram liberando, mas você vê como é o risco de uma mentalidade única querendo ditar o que os outros devem fazer. É claro que é um perigo, é óbvio que é um perigo, mas eu jogo essas ideias aqui para dividir com vocês como certas questões são de fato complicadas de serem solucionadas. Como há um risco de fato de você extrapolar o limite e prejudicar outros grupos que não estavam previstos no cerceamento inicial. Por outro lado, há também o risco de você deixar isso muito amplo. E aí você tem um outro tipo de risco, que é como a gente já falou aqui várias vezes, que é o risco da corrosão do debate público e aí prejudicar as demais pessoas. Porque nessa noção de livre expressão, há uma visão idealizada de que nesse debate público, né, com essas várias ideias circulando, que a massa, as pessoas comuns, são capazes de observar essas ideias, essas distintas ideias, são capazes de observar essas ideias e fazer uma triagem e selecionar as melhores ideias. Olha só, isso aqui é mais coerente, isso aqui é mais plausível, isso aqui é racista, isso aqui é prejudicial. Então, fazer uma hierarquia de ideias e escolher as que são as melhores. Como eu disse, essa é uma visão idealizada, essa é uma visão romântica do debate público. Porque hoje não acontece isso. Hoje o que acontece são pessoas fechadas em bolhas de ideias. Quem é bolsonarista, quem é fechado na bolha olavista, por exemplo, essa pessoa não está consumindo, ela não está assistindo canais progressistas, ela não está lendo autores progressistas, ela não está vendo outras posições. Ela está vendo a sua bolha ideológica fascista, neofascista, racista, sabe? Ela não está participando de um debate público, ela não está fazendo essa triagem de ideias, ela está fechada num espaço de dogmatismo ideológico. Então, esperar que nesse tipo de cenário, com essas bolhas ideológicas, com essas bolhas de debate, com essas bolhas de pensamento, você esperar que haja qualquer tipo de, sabe, hierarquização ou triagem de ideias, é não compreender como funcionam as coisas hoje. Eu falei para vocês aqui, os tempos de hoje não são iguais quando eram, sabe, no século XVII, século XVIII. Não são iguais mais. As coisas mudaram, as regras mudaram, o jogo mudou. E se a gente não mudar junto com esse jogo, alguém vai destruir todas as regras desse jogo e vai ganhar. Ou seja, já ganharam, na verdade, né? Algumas partidas já ganharam. A gente só tem que entender como operar agora nesse novo cenário. Mas só repito aqui, a gente menciona essas falas do Monark, por exemplo, porque esse debate está se dando e é alguém que pauta o debate. Se não pautasse o debate, certamente eu não estava aqui falando sobre isso. Do mesmo modo como Augusto Nunes, 2 semanas atrás, quando falou que não é crime defender o fascismo. Convenhamos. Aí, sinceramente, como eu falei, é uma visão equivocada da livre expressão. Mas quero saber o que vocês pensam sobre os tópicos apresentados hoje, né, sobre essa noção de limites, os riscos de estabelecer limites, e também sobre essa noção do debate público, né, se há uma hierarquia de debate público, se as pessoas são capazes de fazer isso. Eu acho que não são capazes e nunca foram, na verdade, mas antes havia um outro contexto.
basta a gente pensar ontem, né? Ontem pessoas estavam reunidas para ver se o pastor ia ressuscitar. Vocês acham que essas pessoas são capazes de fazer uma hierarquia de valores, de ideias e saber distinguir o que é coerente, o que é plausível, o que é racional daquilo que não é? Não é possível, não é possível, mas me digam aí no comentário o que vocês pensam, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para todos e todas vocês. No dia 28 de outubro, a gente tem uma aula absolutamente incrível e imperdível, onde eu vou ensinar para vocês em menos de uma hora quais os dois únicos tipos de investimento que existem. Vocês vão sair dessa aula assim, prontos para poder navegar no mercado financeiro sem ser passados para trás por bancos ou corretoras. E para você participar é muito simples. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente poder participar. Não perde essa aula não, vai ser uma transformação na sua caminhada financeira. E aproveita para chamar seus amigos e amigas também. Todo mundo tem que assistir essa aula.